Gente, obrigada pelo convite, obrigada pelo retorno, né? Parece, então, que eu não errei tanto na minha fala. Poder estar aqui de novo com vocês, com esse trabalho maravilhoso que vocês vêm fazendo. E a Selene meio que já fez um trabalho que eu ia fazer agora, que era convidar vocês para acordar, né? Porque vocês estão aqui desde cedo, muita gente está aqui desde cedo, e já deve estar assim, né? Eu vi um bocado de gente batendo a cabeça, e como a Roberta falou, eu venho do exército, sabe? Eu tenho uma caminhada, assim, até chegar na dependência química, no estudo da dependência química, né? Que eu passei por uma das primeiras formações. A primeira formação, acho que foi a Selene, no Brasil. Estou falando assim, primeira formação não foi minha primeira professora. Segundo, foi o Jorge Jaber, que trouxe um curso de capacitação, né? E quando eu fiz o curso do Jorge, foi a primeira vez que eu entrei em contato e entender que a dependência química era uma doença, né? A segunda vez que eu entrei em contato foi quando eu estava saindo do exército, que eu falei, é isso que eu vou fazer da minha vida, e eu fui parar na Selene, que eu pedi para o Luiz Guilherme, que esteve com vocês hoje. Gente, a gente é uma família, a BEAD é uma família. E aí eu virei para o Luiz Guilherme e falei assim, Luiz, eu quero alguém que me ensine, não a entender a doença, mas a tratar a doença, né? Eu queria fazer um curso de conselheiro, porque, como psicólogo, a gente fica muito naquelas coisas, né, da técnica, da estatística, da previsibilidade. Falei, eu quero alguém que me ensine a como fazer, né? Aí ele falou assim, Selene Barreto. E aí foi lá, me tutelou, né, cuidou de mim e me ensinou também algumas outras coisas, como ser consultora, né, como estar num público de forma adequada. Muita coisa eu aprendi com essa pessoa que veio um pouquinho só antes de mim, não é tanto assim, não. Então, no exército, a gente aprende assim, vamos ficar em pé? Em pé. Sabe por quê? Eu não quero ninguém batendo cabeça enquanto eu estiver falando. Eu não quero ninguém dormindo, eu quero vocês acordados. E agora que eu acho que está todo mundo em pé, ninguém está dormindo, eu quero que vocês deem um grande boa tarde, Ana. Caraca, todo mundo come feijão aqui, pode sentar, obrigada, boa tarde, cheguei. Eu fui convidada hoje para falar para vocês sobre... Para onde eu aponto? Para ir? Foi. Eu fui convidada hoje para falar sobre saúde mental e o uso de substâncias no ambiente do trabalho, né? A Roberta falou para mim, né? Eu venho muito falando sobre essa questão da saúde mental no ambiente do trabalho, a preocupação, né, que a gente tem tido em torno disso. Desde o Covid, né, a gente teve um aumento muito grande nos transtornos mentais dentro. E assim, eu vou falar para vocês, e Selene pode fazer assim com a cabeça, porque assim, a maior expertise da área, né, dos problemas relacionados ao ambiente de trabalho é ela. Mas, assim, isso é um problema de anos. O Covid só fez com que as pessoas tomassem consciência disso. O problema já estava lá. Só que, antigamente, não era um problema que gerava afastamento, não era um problema que as empresas tivessem que se preocupar tanto. E hoje as empresas estão tendo que parar para ver, para tratar, para diagnosticar a saúde mental. Agora, no dia 26 de maio, iria ser baixada a NR1. Foi baixada? Foi? Porque parecia que tinha algumas contestações, né, em cima disso. Norma reguladora do Ministério do Trabalho. E tem uma outra coisa que eu queria contar para vocês, e é assim... Eu sou daltônica, eu não vejo placa vermelha, tá? Eles atrasaram, então eu vou contar tudo que eu tenho que contar para vocês. Mas, assim, estou perguntando para a Selene, do dia 26,
que eu estou chegando, eu estou aterrissando de Portugal. Eu fui lá, tem uns irmãos, assim, meus irmãos que moram lá, minha prima mora lá, e eu fui com meu padrasto. Gente, eles não têm nada melhor do que a gente lá. A gente é muito bom aqui no que a gente faz e no que a gente tem. Eu vim para falar para vocês, sabe? Hoje eu vindo para cá, eu falei, o Rio de Janeiro é lindo. É lindo. O Brasil é lindo. Nada é melhor do que a gente tem. Eu já viajei muito. Só que a gente está deixando de brigar, de lutar pelo que a gente tem, pelo que a gente é. Pelo que a gente pode fazer por esse país, pelo que a gente pode fazer por essas pessoas. Não vi nenhum tipo de tratamento em Portugal melhor do que o que a gente tem para oferecer. Só que a gente acaba esquecendo o que a Selene falou da nossa autoeficácia, da nossa autoestima, do nosso alto valor, e arruma as malas e vai correndo trabalhar de garçonete em Portugal. O que é isso que está acontecendo com a nossa sociedade, com o nosso emocional, com o nosso mental, e que a gente está permitindo que isso vire uma grande bola de neve? Então, vamos falar de saúde mental e uso de substâncias no ambiente de trabalho. Então, assim, viajei, adorei, foi ótimo, maravilhoso, mas voltei amando mais ainda vocês e o país que eu vivo. Falei, sou brasileira, nata, minha raiz é aqui, não tenho vontade de estar em nenhum lugar que não seja aqui. Então, vamos fazer diferente aqui. Então, vamos construir uma sociedade mais saudável, uma sociedade livre de álcool e drogas e uma sociedade livre de problemas de saúde mental. E livre do racismo, e livre dos preconceitos, e livre de diversas outras questões. Bom, então, assim, essa sou eu, já deu para ver, né? Eu chegando, sou diretora do núcleo, sou consultora em saúde mental e qualidade de vida. Bom, o que é saúde mental e o que seria doença mental para vocês? Vocês já pararam para pensar nisso? Que a gente tem a tendência sempre de falar assim, é saúde mental, porque é saúde mental. E uma dificuldade muito grande também de falar sobre doença mental. Eu muitas vezes, quando eu vou fazer uma palestra, eu coloco doença emocional. Porque quando a gente fala de doença mental, as pessoas já paralisam e acham que a gente está falando de loucura, sanatório. E não é disso que eu estou falando quando eu estou falando de doença mental. Saúde mental. A saúde mental refere-se à capacidade de uma pessoa de lidar com os seus sentimentos. A habilidade que eu tenho, a autoeficácia que eu tenho para lidar com o que acontece dentro de mim, decorrente do mundo à minha volta. Pensamentos e comportamentos de forma equilibrada, mesmo diante de desafios, mudanças ou adversidades. É um dos pilares do bem-estar geral e está profundamente interligada com a saúde física, mental e social. O mental repetiu aí porque era para botar emocional, né? Saúde física, emocional e social. Sem saúde mental, a gente não tem nada. A gente não consegue construir nada, né? Gente, esse 2 vezes é um desafio. Doença mental. As doenças mentais são condições de saúde que envolvem mudanças na emoção, no pensamento ou no comportamento, ou uma combinação dessas. A doença mental é comum. Dificilmente a gente vai encontrar alguém que não tenha passado por algum momento de adoecimento mental. Alguém aqui já teve ansiedade? Levanta a mão para mim, por favor. Estamos no terreno da doença mental. Adoeci. Não estou dando conta. Não, ansiedade não, mas uma crise de ansiedade, tá? A ansiedade é normal todo mundo ter, é ela que motiva a gente, é ela que movimenta a gente, mas assim,
Já teve uma crise de ansiedade? Já teve um momento em que teu coração disparou, parecia que não ia parar, que a respiração não entrava no pescoço? Estamos falando de um adoecimento mental, em decorrência de um processo emocional. Quase 1 em cada 5 adultos nos Estados Unidos experimentam alguma forma de doença mental. Isso seria 19% da população. É um número muito alto, muito alto. 1 em cada 24 tem uma doença mental grave. Então, vamos entender quando a gente fala, né? Eu tive uma crise de ansiedade. Eu estou falando de uma doença mental grave? Não. Eu estou falando de uma doença facilmente diagnosticável e facilmente tratável. Mas existem outros transtornos psiquiátricos mais graves, mais sérios, com maior dificuldade de tratamento. A gente está num ambiente aqui que a gente está falando, o objetivo, né, é falar sobre dependência química e uso de substâncias. E um grande número de usuários de substâncias tem uma comorbidade. Traz uma comorbidade ou porque veio a usar droga porque já tinha uma doença mental ou porque desenvolveu uma doença mental pelo uso de substâncias. Tá? E, muitas vezes, uma doença mental grave, que precisa ser medicada. Quando a gente não avalia aquele paciente no seu todo, como a Selene falou, e acha, né, que ele não precisa de um apoio medicamentoso, esse paciente, esse sujeito, tem muito mais dificuldade de ficar limpo. Porque a doença mental não permite a permanência da abstinência. Tá? 1 em cada 12 tem um transtorno de uso de substância diagnosticável. A Organização Mundial de Saúde apresenta que 23 milhões de brasileiros, ou seja, 12% da população, apresentam os sintomas dos transtornos mentais. Ainda conforme as pesquisas, cerca de 5% dos cidadãos sofrem com transtornos mentais graves e persistentes. Então, nós temos doenças mentais que são crônicas, como a dependência química é crônica, só que, na dependência química, se você não usar a substância, você está num lugar chamado... Se você não usar a substância, você está num lugar chamado... recuperação. Recuperação. No momento que esse sujeito não usa substância, ele está num lugar chamado recuperação, que é lógico que necessita da abstinência num primeiro momento. Uma pessoa com um transtorno mental grave, para estar em recuperação, ela necessita de tratamento constante. A doença mental é tratável. A maioria dos indivíduos com doença mental continua a funcionar em suas vidas diárias. A maioria. E aí, assim, a gente lembrar, quando a gente fala de doença mental, de que eu não sou o único. Eu não estou falando só de mim quando eu tenho vergonha de chegar numa chefia ou em algum lugar e dizer, olha só, eu deprimi, eu adoeci, eu estou deprimido. O médico me deu... O que acontece de pacientes que chegam lá na clínica e querem que a gente dê um atestado de outro médico, eu falo, olha só, eu não tenho outro médico aqui para dar, eu só tenho psiquiatra. Mas você não consegue um atestado de um ginecologista para dar esse afastamento? Eu falo, não, eu não consigo. Há um cardiologista. Eu falei, olha, você pode até levar teu atestado no teu ginecologista, no teu cardiologista, e pede para ele, então, fazer um outro atestado para você. Mas hoje você até tem mais segurança se você apresentar um atestado no teu trabalho de que você está com sofrimento mental, seja em decorrência do trabalho ou pelo que quer que seja.
As pessoas ainda ficam inseguras, eu entendo, né? Vai levar algum tempo para a gente construir essa cultura de respeito com relação ao adoecimento mental. Como a gente vem há algum tempo lutando para construir uma cultura de respeito à questão da dependência química, né? Já vem de anos e anos que a gente vem tentando quebrar esse preconceito. Então, assim, quando a gente fala de doença mental, eu estou falando de depressão, eu estou falando de transtorno do pânico, eu estou falando de transtorno de ansiedade generalizada, eu estou falando de transtornos obsessivos compulsivos, eu estou falando de transtorno de humor bipolar, estou falando das dependências, estou falando de transtorno paranoide, estou falando de demência. São várias as doenças, e a gente pode estudar todas elas. Mas o importante aqui é que a gente entenda que elas existem, que elas fazem parte do nosso universo, que elas vão atravessar o universo de vocês, quando vocês estiverem tratando ou lidando com dependente químico, né? Muitas vezes eu vejo pais, né, ou a própria pessoa, que sai de um tratamento, entra num processo de recuperação e interrompe a medicação, e a gente fala, mas como? Por que que fez isso, né? Ah, porque ele não precisa, e aí começa a recair, 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 né? Aqui é a forma como a doença mental costuma ser vista, né? Muitas pessoas veem como uma questão única e exclusivamente espiritual, né? E me desculpa, assim, eu sou super crente, né? Acredito, né, num poder maior do que eu, mas nunca aconteceu comigo de estar com uma virose, uma infecção de garganta, né? E se eu não tomar um remédio, aquilo passar. Então, se a gente acha que né, a espiritualidade vai resolver a doença, a gente está esquecendo que é uma doença, que é física também, que existe uma desordem química, que o cérebro entrou numa desordem química e que a medicação vem para reestabelecer a química desse cérebro, tá? Frases que a gente escuta, isso é coisa da sua cabeça. A pessoa está tendo uma crise de pânico e tem alguém dizendo para ela, isso é coisa da sua cabeça, né? E a pessoa assim, ninguém está me entendendo, e está lá se tremendo todo o coração, disparado, sem conseguir respirar. Olha, o que eu tenho de paciente que me liga, tendo crise de ansiedade, porque ninguém em torno consegue dar um suporte. Todo mundo diz, para, isso é coisa da sua cabeça. Vamos passear, vamos ao cinema. A pessoa não está conseguindo ficar num ambiente fechado. Passei demais? A pessoa não está conseguindo ficar num ambiente fechado, chama para ir no cinema. Então, assim, tanto com relação à dependência química, como com relação à doença mental, é muito importante que as pessoas que estejam em torno sejam orientadas, que os familiares entendam do que a gente está falando. Porque não é coisa da cabeça, né? É a cabeça que está fazendo com que o corpo sinta determinadas coisas. Quem já ouviu falar, vai lavar uma louça que passa? E você sabe que tem coisas que até que passa mesmo? Tem coisas que passam. Se você estiver muito irritado, né? Começa a limpar a casa, que a irritabilidade até dá uma diminuída, né? Mas se a irritação for com o marido, manda ele para fora de casa, né? Porque senão a irritação vai continuar. Mas assim, tem vezes que a gente está ansioso, não é uma crise de ansiedade, a gente está ansioso. Lava a louça porque você tira o foco da ansiedade, né? Mas assim, eu estou com uma pessoa que está com um transtorno sério, né, uma crise de pânico ou uma depressão severa. Já viu depressão severa? Aquela pessoa que não consegue sair da cama. Que você fala assim, levanta,
né? É muito comum um familiar falar isso. Levanta que vai passar. E a pessoa não tem força para levantar. E a pessoa não tem energia para levantar. E aí a pessoa ainda começa a se cobrar, que ela fala assim, meu Deus, mas eu tenho fé, mas eu não estou conseguindo. Eu não estou conseguindo, né? E aí você fala para essa pessoa que não está conseguindo levantar para fazer as coisas que ela mais gosta, né? Tipo assim, eu gosto, deixa eu ver, eu amo ir à praia, eu não estou conseguindo levantar para ir à praia. Eu estou tão deprimida que eu não estou conseguindo levantar para ir à praia. Aí você fala assim, levanta e vai lavar uma louça que passa. Então, diga não ao preconceito. Então, assim, lutar contra o preconceito não é só a luta que a gente tem, né, com relação ao respeito ao dependente químico, o respeito a essa doença, né, que é tão grave, que sofre tantos preconceitos. É com relação a todos os transtornos mentais e emocionais que hoje atravessam a nossa sociedade e que atravessam a doença que o CCH se propõe a tratar, né, o Centro de Cuidados Humanos. E aí, saúde mental e trabalho, né, dados mundiais, em cada 6 trabalhadores no mundo, um apresenta um transtorno mental comum, como ansiedade ou depressão. Esses são os transtornos mentais mais comuns que a gente vai encontrar, né? Lá na clínica, se eu tiver 1000 atendimentos de psiquiatria mês, 900 são ansiedade e depressão. E aí os outros vêm depois, tá? Estima-se que 12 bilhões de dias de trabalho sejam perdidos anualmente devido à depressão e ansiedade, custando à economia global cerca de 1 trilhão por ano. Dados do Brasil. 30% dos afastamentos por doença estão ligados a transtornos mentais e comportamentais. Por mais que eles peçam a receita da ginecologia, da cardiologia, né, que outro médico faça esse receituário, até do neurologista, né? Eles falam assim, não, eu quero do neurologista, mas do psiquiatra não. Então, assim, em 2022, foram registrados mais de 280 mil afastamentos por doenças, como depressão, ansiedade e estresse pós-traumático, que é justamente pós-pandemia e quando a gente começa a pensar esse cenário. A síndrome de burnout foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como um fenômeno ocupacional. Isso é muito interessante, gente. A gente não vai se aprofundar nisso, mas a síndrome de burnout ela não é considerada doença. Ela é considerada um fenômeno ocupacional. No Brasil, é uma das principais causas de licença médica prolongada. Transtornos mentais mais comuns no trabalho, depressão, transtornos de ansiedade, estresse crônico e burnout. Quando eu digo assim, o burnout não é uma doença, porque eles consideram que o burnout é um problema do trabalho, que pode detonar doenças mentais como depressão, estresse, transtorno de adaptação, transtorno do pânico, impactos para as empresas, queda de produtividade, presenteísmo, aumento de absenteísmo, faltas frequentes, rotatividade elevada, afastamentos e aposentadorias precoces, custos com indenizações e afastamentos, e planos de um elevado custo com plano de saúde, né? A gente hoje vê que as empresas muitas vezes não estão conseguindo, não estão podendo, né, fechar com determinados planos, porque aumenta muito o custo do plano, né? E aí o plano não quer fechar com aquela empresa que está com muito afastamento decorrente desse tipo de adoecimento. E assim, a gente pensa muito, quando a gente pensa em saúde mental, né, a gente pensa muito em felicidade. Quando a gente pensa em droga também, né? A Selene falou disso antes, né, que as pessoas bebem ou se drogam para aliviar a dor. Muitas vezes tem uma dor ali que precisa ser aliviada, e eu acho, na minha experiência, que não é muitas vezes, é sempre. É sempre.
Eu acho que não existe ser humano que não tenha dor. O que acontece é que tem alguns que têm mais habilidade para lidar com a dor, outros têm menos habilidade, alguns têm mais resiliência e outros têm mais fé. Mas a dor está sempre ali. Saúde mental e felicidade estão intimamente ligadas, mas são conceitos diferentes. A saúde mental refere-se ao equilíbrio emocional, psicológico, social, enquanto a felicidade é uma sensação de bem-estar, satisfação e prazer com a vida. Uma boa saúde mental cria condições para a felicidade. Uma boa saúde mental não é a felicidade, mas ela cria condições para eu estar grato aqui nesse momento agora. Pois permite que a pessoa lide melhor com o estresse, desenvolva relacionamentos saudáveis e enfrente adversidades de maneira mais positiva. No entanto, alguém pode ter saúde mental sem estar constantemente feliz. Pois o bem-estar emocional também envolve a capacidade de lidar com emoções negativas, com tristeza ou frustração. Por outro lado, a busca por uma felicidade superficial ou constante, sem atenção à saúde mental, pode levar a problemas como o evitamento de questões emocionais importantes. Aí entra a droga, aí entram as substâncias, aí entram os comportamentos de fuga, que, se a gente for falar hoje, né, a ABAD, que a Selene estava falando, né, uma associação que vem há anos estudando álcool e drogas, e que hoje está tendo que estudar diversos outros comportamentos aditivos, diversos outros, porque a sociedade está buscando várias formas de escapismo, várias formas de não ter que lidar com a dor. É o tigrezinho, sei lá, é tigrezinho que chama? Né? São os bets, são as compulsões por tela, são diversos comportamentos que fazem com que o quê? Eu não entre em contato comigo. Questões emocionais importantes. O equilíbrio entre cuidar da saúde mental e buscar a felicidade genuína inclui aceitar tanto os momentos bons quanto os desafiadores. É fundamental para um bem-estar completo. E aí, a busca do bem-estar emocional através do uso de substâncias. Era esse mesmo? Tinha um antes. Eu acho que eu apertei só 2 vezes. E aí, eu acho que eu já respondi isso, né? Por que as pessoas bebem ou se drogam? Por quê? Por que as pessoas bebem ou se drogam? Então, as pessoas bebem e se drogam para aliviar dor, eu já tinha dito isso, né? Mas também porque a gente vive dentro de uma sociedade extremamente adicta. A gente vive dentro de uma sociedade que ensina para a gente que beber é normal desde que a gente nasce. A gente vive dentro de uma sociedade que diz para as crianças que aquela pessoa que está rindo bêbado na mesa está alegre. Eu ensinei para minhas filhas, não, ele não está alegre, ele está bêbado. Alegria é outra coisa. Saber rir, saber brincar, saber se divertir, não precisa de substâncias. Então, as pessoas bebem para comemorar, porque não sabem comemorar se não beber. As pessoas bebem para desinibir, porque não sabem criar essa barreira do medo, da inadequação, sem beber ou se drogar. Bebem para socializar, para relaxar, para descontrair, para esquecer. Tudo aquilo que eu deveria aprender dentro das minhas habilidades sociais, no desenvolvimento, né, na minha formação, tudo que eu deveria aprender. Mas que, infelizmente, hoje a gente não tem pais para ensinar, porque os nossos pais aprenderam a fazer isso bebendo. Porque os nossos pais aprenderam a fazer isso se drogando. E aí, ou a gente vai pensar no que fazer para não ser uma cultura adictiva, ou a gente vai continuar criando filhos dessa forma e filhos adictos. Bom, se estiver desatualizado, você não fala nada, não. Fica quieta. Estou brincando. É porque ela é a mestre, sabe aquela coisa, um mestre com carinho?
74,3% dos atuais usuários de drogas lícitas estão empregados. 76,8% dos adultos classificados como dependentes ou que fazem uso abusivo estão empregados. 40% de morte, 47% dos ferimentos na área industrial podem estar ligados ao consumo de álcool e ao alcoolismo. Hoje, a Selene tem uma vasta experiência nisso, né? Até com essa questão da saúde mental, as empresas vêm investindo cada vez mais em testagens toxicológicas. Para quê? Para que esse número possa ser reduzido. As empresas não estão tão... Eu comecei, né, quando eu fiz curso com a Selene, trabalhei com ela, eu trabalhei prestando consultoria para ela em grandes empresas que tinham programas de álcool e drogas, né? Hoje, o que eu estou vendo nas empresas que me procuram é que eles querem apagar incêndio. Eles não querem implantar programas, eles querem detectar quem está usando, mas eles não estão preocupados em como será o tratamento e o retorno dessa pessoa, né? E isso é uma coisa que eu acho que precisa ser pensado. E o que eu estou falando, né, quando eu falo de um usuário, um abusador e um dependente químico, dentro desse cenário, né, de doença mental, um usuário ocasional, ele utiliza um ou vários produtos de vez em quando, se o ambiente for favorável e a droga estiver disponível. Então, é aquela pessoa assim, que, no Natal, se alguém oferecer, né, um vinho, ele toma. Se não tiver, ele não faz questão. Eu estava viajando, né, e aí uma pessoa, a gente ia para a praia, e a pessoa perdeu um tempão, né, para comprar bebida num supermercado, comprar gelo, botar dentro de sacola. Falei, gente, eu perco tempo para fazer isso, para comprar água, eu não lembro nem de beber água. Mas, assim, é a gente que está atenta, né, para essa questão, para esse problema, e que consegue olhar, né? Mas, assim, quem não tem problema, né, que é esse usuário ocasional, para ele não vai ser problema se não tiver. E, assim, isso é muito importante para vocês que tratam, gente, porque não é todo mundo que faz uso de uma bebida alcoólica que é alcoólatra. Não é todo mundo que fuma um cigarro de maconha que é um dependente químico. Muitas vezes aquela pessoa fumou naquele momento específico, mas aquela pessoa nunca saiu para comprar, não tem dentro de casa, não usa todo dia. Essa pessoa não está com problema. Ele não tem problema de rupturas das suas relações afetivas, profissionais e sociais, ele não tem perdas, né? Um usuário habitual ou funcional faz uso frequente de drogas em suas relações, já se observam sinais de ruptura, mesmo assim ele ainda é funcional socialmente, embora de forma precária e correndo um risco de dependência. Um usuário dependente ou disfuncional vive pela droga e para a droga quase que exclusivamente. Como consequência, rompe seus vínculos sociais, o que provoca isolamento e marginalização, acompanhados, eventualmente, de decadência física e moral. Problemas relacionados ao uso do álcool e outras drogas no ambiente do trabalho. O custo para a empresa desse profissional que está empregado. 81 bilhões de dólares em perda de produtividade em apenas um ano, 37 bilhões em razão de morte prematura, 44 bilhões em consequência de doenças, e aí a gente também vai incluir as doenças sexualmente transmissíveis, porque, assim, um problema, ele se mistura com o outro, né? A Selene estava falando da população LGBTQIA+, e aí eles usam mais substâncias, eles se drogam mais, e eles também têm um comportamento sexual que coloca a vida deles em risco.
licenças médicas 10 vezes mais do que o normal, e os custos se acumulam com o aumento de despesas médicas, furtos dentro da empresa, maior número de pedidos de indenização de trabalhadores e responsabilidade legal. Ai, acho que eu apertei 2 vezes. Recente pesquisa com usuários de drogas revelaram que 75% disseram que haviam usado drogas no serviço. Uma vez eu fiz uma pesquisa, aliás, a culpada foi você, de novo, que eu falei, gente, só arrumam isso para mim. Ana, eu tenho que apresentar um trabalho na ABAD sobre maconha e trabalho. Eu falei, oi? Não tem nem onde pesquisar, né, dados de maconha e trabalho. Mas foi ela que me colocou nessa. E aí eu fui entrevistar funcionários que tinham estado em tratamento e que tinham sido afastados, né? E uma coisa muito interessante, essa coisa dos 75% disseram que haviam usado no serviço, todos os que eu entrevistei usaram maconha no trabalho. O álcool, você percebe, um supervisor detecta o uso do álcool, ele sente o cheiro. A cocaína percebe a mudança de comportamento, agitação. A maconha, ninguém nunca pegou. Eu falei, mas ninguém, não. Eu falei, mas como é que você fumava no trabalho? Não, eu vinha trabalhar pela Ponte Rio-Niterói, eu fumava na Ponte Rio-Niterói, chegava no trabalho. Gente, isso era uma pessoa que era diretor de uma telecomunicações, de uma empresa de telecomunicações, e ninguém nunca percebeu que ele fumava maconha para ir trabalhar. E aí, ele saía na hora do almoço para fumar de novo. Aí ele voltava depois de ter fumado. E saía correndo para poder fumar. Ah, não fica assim. Se ele está lá fora, ele vai almoçar, não sei o quê, tal, o cheiro vai embora. E o outro era um funcionário da Conlurb, um gari da Conlurb, que andava pendurado. E, assim, uma das maiores preocupações da empresa com álcool e drogas são os acidentes no ambiente do trabalho, né? Então, assim, esse diretor provavelmente tinha pouco risco de acidente, né? Ele tinha risco na produtividade dele ali, no que ele estava fazendo, na tomada de decisão. Mas esse gari da Conlurb, ele andava pendurado ali naquele negócio da caçamba do caminhão. E aí eu perguntei assim, mas como que você nunca sofreu nenhum acidente? Ele falou, não. Falei, mas você foi afastado por causa de álcool e droga, e você parou de beber, e você parou de usar cocaína. Por que você não parou de usar maconha? E aí ele falou para mim assim, porque ninguém me perguntou se eu tinha problema com maconha. Falei, como é que é? Ele falou, eu fui internado, fui parar no Pinel, por causa de uma crise de agressividade, e aí perguntaram se eu fazia uso de álcool, eu falei que fazia. Perguntaram se eu fazia uso de cocaína, eu falei que fazia. Ninguém perguntou maconha, eu não falei. E continuou fumando maconha, andando na caçamba do caminhão. Então, assim, por mais que você ache que não é um problema, pergunte, investigue. 64% admitiram que as drogas haviam afetado adversamente seu desempenho no trabalho. Esse funcionário, que ele era diretor dessa empresa, eu falei, cara, mas tu chegou no cargo de diretor, né? Como é que é isso, né? Porque a gente sabe que a maconha, ela está relacionada a um quadro muito amotivacional, né? Ele falou, Ana, eu percebi que eu produzia 20% menos do que eu passei a produzir quando eu parei de fumar. 44% disseram que haviam vendido drogas a outros empregados. Bom, estratégias de promoção de felicidade e bem-estar no ambiente do trabalho. Quando a gente pensa, né, nesse ambiente do trabalho, eu não estou enxergando aqui, eu vou ter que colocar o óculos. Ficou pequeno. A gente precisa pensar em coisas que são importantes no nosso dia a dia. Quem trabalha com dependência química, né, que a gente fala, olha, evite o estresse, evite a ansiedade, mantenha-se bem alimentado, né? Vamos pensar mais ou menos as mesmas coisas.
Dividir grandes tarefas em pequenas tarefas, fazendo sempre um checklist. Buscar sempre coisas novas, se engajando com criatividade. A gente não fala para o DQ? Olha só, o que você pode buscar de novas atividades que não esteja relacionado ao uso de droga? Quais são os novos prazeres? Né? A Selene, lá no HD dela, leva o pessoal para fazer passeio cultural, para conhecer museu. É isso. Mantenha-se positivo. Lembre-se de momentos felizes. Pratique o otimismo. Às vezes, o otimismo é uma prática. A gente não sabe se é otimista ou não, gente. A mente da gente aprendeu a dizer não vai dar certo, não vou conseguir, não vou fazer, não vou. E a gente precisa começar a trabalhar essa mente para que ela seja mais positiva. Socialize, reserve tempo para interação social. Aliás, eu vou fazer um convite para vocês irem lá no meu Instagram, vai ter aqui, @AnaCafé, tem uma matéria que saiu hoje, que eu fiz lá, acho que é para o Léo Dias, não sei, bom, falando sobre a utilidade daqueles livros de colorir, sabe? E isso ajuda a gente a ampliar a criatividade. Quando eu amplio a criatividade, eu aumento a possibilidade de um pensamento diferente e eu posso ser mais otimista. Eu posso sair daquele olhar de túnel. Já vi. Mas, eu comecei depois. Socialize, reserve tempo para interação social, crie tempo para celebrar no trabalho. Aperte a mão e abrace. Gente, felicidade não existe início nem chegada, só o caminho. Eu pedi para a gente fechar aqui agora. Vocês podem distribuir a bola para mim? Não, é Núcleo Integrado AnaCafé. Está aqui. Esse é meu último slide. Obrigado por confiar. Terapie-se com um terapeuta. Só por hoje vou procurar viver apenas esse dia. E isso é uma mensagem muito importante, porque o plano das 24 horas, às vezes, é um dos maiores desafios que existem. Tem 2 grandes desafios para mim. Eu sou ansiosa, lógico, né? Viver o plano das 24 horas, ficar no só por hoje. E um outro grande desafio é estabelecer as minhas prioridades. Primeiras coisas. Isso tem que ser... Que eu acho que tem alguma coisa de TDAH. Falando de saúde mental, né? Ansiosa, TDAH. E estou sobrevivendo. É possível. Gente, eu sou a pessoa da bolinha, sabe por quê? Eu vou pedir para vocês essa bola. Eu vou pedir para colocar uma música para vocês ouvirem, que fala muito para mim sobre Deus, sobre fé, sobre esperança e sobre poder vencer, né, os momentos difíceis. E aí eu queria que vocês enchessem essa bola. Com o que vocês colocariam aí uma palavra de fé e de esperança para o adicto que ainda sofre, para você que está em sofrimento, para aquela pessoa que está longe daqui, cara, uma palavra de fé e de esperança para a nossa sociedade, uma palavra de fé e de esperança para quem vai fazer feira no domingo, uma palavra de fé e de esperança para quando eu não acreditar, quando eu achar que não vai dar, e saber que eu não preciso usar, e saber que eu não preciso fugir. Bota para mim. E aí vocês vão encher essa bolinha com essa palavra de fé e de esperança. Presta atenção na letra dessa música.
mete a bola e dá o nó. Vim até aqui derramar o meu passado em ti. O T é com letra maiúscula. Os pés que andaram por aí, O que Deus pode fazer pela gente? recebi. Como é que eu posso ajudar esse Deus a fazer por mim? Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho Não existe nada a dependência oferecer, sem dor. meu Senhor. Não existe Mas doença te mental dou a sem dor. minha vida, é tudo que tenho. Recebe o meu nada, Refaz a morada. habita em mim. Que esse Pai, que esse poder superior possa habitar em cada um de nós. E aí não é só por hoje não. É para todo sempre. Peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Que vocês possam exalar todo dia força, fé, esperança. E não precisem buscar nenhum caminho de fuga, nenhum caminho de dor. Vim até aqui Eu queria convidar vocês a levantar. derramar meu passado em ti. E vai para o corredor. Podem ir para o corredor. Escolhe o corredor que vocês querem ir. Sem carinho receber. E enquanto a música está tocando, eu vou pedir para vocês jogarem essa bola para cima e não deixar cair. Ninguém vai deixar a bola cair no chão. Não vai deixar a bola tocar no chão. Nem a sua, nem a de ninguém. Porque uma coisa da recuperação é aprender a pedir ajuda. É aprender a pedir ajuda. Se a bola de alguém estiver caindo, eu vou segurar e eu vou ajudar ele a não deixar cair. Sabe por quê? Nessa jornada vai todo mundo junto. É de mão dada. Mas te dou a minha vida, Olha a bola no chão, eu tô vendo, não deixa a bola cair. que tenho. Recebe o meu nada. E agora, vambora, joga pra cima. Não deixa cair. Vocês podem, vocês são capazes. E hoje vocês são capazes de levantar a sua bola e a dos outros. A sua e a dos outros. E que vocês caminhem dentro desse programa de fé, de esperança, de liberdade, de amor, por uma vida limpa, sóbria e feliz. Pode estourar essas bolas e espalhar para o universo tudo aquilo que vocês desejaram. Meu cheiro é tudo que tenho. Recebe. Meu amor para vocês e por vocês. Muita sanidade, muita sobriedade, muito amor. Obrigada.